Fala galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino, estou eu aqui para fazer análise tática, se é que dá para fazer uma análise tática em relação a esse primeiro tempo de Atlético Goianiense 1, Vasco 0. O Vasco não jogou praticamente nesse primeiro tempo, o Atlético Goianiense fez o que quis com o Vasco bagunçado taticamente. Léo Pelé e Rojas provam que não merecem ser zagueiros do Vasco. Lucas Piton e Paulo Henrique perdidos na marcação, porém Paulo Henrique salvou um gol e o Rojas também salvou o gol, senão teria sido 3 ou mais gols. E eu vou ser bem sincero para vocês, o Vasco merecia ter sido goleado nesse primeiro tempo. Tamanha má atuação da equipe totalmente perdida taticamente, tanto que no último lance agora, antes de ir por um intervalo, quem estava cruzando a bola para a área contra o Atlético Goianiense era o Verratti, que deveria estar na área, né? Então, é um Atlético Goianiense extremamente organizado contra um Vasco totalmente perdido dentro de campo, não sabe o que fazer. Hugo Moura e Matheus Carvalho decidiram que nesse jogo que eles vão ser armadores e não tem necessidade do Felipe Coutinho estar em campo, né? Só pode isso, porque, meu irmão, que time horroroso que foi o Vasco nesse primeiro tempo. O Paiva vai ter muito trabalho para poder acertar esse time. E eu espero sinceramente que acerte esse time para o segundo tempo, porque se continuar assim vai ser goleado pela frágil equipe do Atlético Goianiense, fraca equipe do Atlético Goianiense. Adson e David tomando decisões erradas, porém eu vejo o Adson um pouquinho melhor do que o David. Enfim, tem que mudar praticamente o time todo para o segundo tempo. Mudar não só taticamente, mas posicionamento também dentro de campo, mentalidade também dentro de campo. E Felipe Coutinho, que eu tenho a falar sobre o Felipe Coutinho, o pouco que ele recebeu de bola foi o que ele tentou, tá? Então, você tem só um jogador de criação dentro de campo, é muito difícil. Eu acho que Felipe Coutinho e Payet podem jogar juntos, sim. Tira um pouco da velocidade, mas são dois jogadores acima da média, e jogador acima da média é coisa rara nesse time do Vasco. Para mim, o Léo Jardim falha no lance do primeiro gol, tá? Vou ser bem claro aqui, para mim o Léo Jardim falha e vem falhado em alguns lances. É um excelente goleiro que salvou o Vasco em várias oportunidades, mas ele falha para mim no lance do primeiro gol do Atlético Goianiense. Tomara que o time melhore para o segundo tempo. Vamos ver o que o Rafael Paiva vai fazer aí. Porque Robert Rojas, Matheus Carvalho, Hugo Moura, o próprio Paulo Henrique, são jogadores que não jogaram nada nesse primeiro tempo. Vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo aí. Fala galera, fala pessoal. Assim, o Vasco conseguiu empatar o jogo, vocês sabem disso. O resultado não foi ruim, visto que estava perdendo. Poderia ter sido até goleado no primeiro tempo. Não gostei da partida do Rojas, mas salvou em algumas oportunidades. Não gostei da partida do Hugo Moura. Não gostei da partida do Matheus Carvalho. Não gostei. O time em si todo não gostei. Para mim o Vasco não jogou bem. Para mim o Vasco conseguiu um empate graças à eficácia do Verratti e graças ao Lucas Piton ter cruzado uma bola na área e o Verratti ter cabeceado o gol. Você está vendo aí o lance do gol de empate do Vasco. O Vasco não foi bem, não gostei da partida do Vasco. Eu acho que tem muito a evoluir, esse time tem muito a evoluir, e o Paiva, para mim, fez as modificações, algumas muito contestadas, entre elas Puma Rodrigues e Emerson Rodrigues entrando no jogo. Não gostei dessas modificações. Eu acho que ele poderia voltar a usar a base, já que ele tinha colocado o Souza. O Souza, para mim, não tem como avaliar se foi bem ou se foi mal, porque jogou pouco. Ele botou Payet e Coutinho e os dois jogaram juntos por 10 minutos, aproximadamente 10 minutos. Eu acho que o Vasco tem muito a evoluir. Falando agora individualmente do Coutinho e do Payet. Payet é aquele jogador que a gente sabe de qualidade, assim como o Coutinho mas o Coutinho ainda está muito fora de ritmo, precisa de mais tempo. Alex Teixeira tem pouco a falar dele, em questão de velocidade. Vejo que ainda erra algumas coisas ali tecnicamente. Mas, assim, não gostei da partida do Vasco, estou sendo bem sincero. O Vasco precisa contratar.
um volante de marcação, mais um volante de marcação sim, um atacante de beirada e um zagueiro sim, porque Léo Pelé, Maicon e Rojas não dá. Se você não quer contratar, então você pelo menos pega jogadores da base para poder tentar utilizar ali nesse meio campo, na defesa, na verdade. Então, não gostei da partida do Vasco. Acho que o Vasco fez uma partida horrorosa no primeiro tempo e no segundo tempo demorou muito para ajustar. E quando conseguiu ajustar, quando conseguiu ter algumas jogadas ali ensaiadas com o Coutinho, com o Payet, com o Adson, voltou a produzir. Para mim, também, partida do Paulo Henrique abaixo, Adson abaixo, David muito abaixo. Tem muito a corrigir, muito a corrigir. Eu acho que o Paiva não está fazendo as modificações certas. Eu acho que o Paiva precisa melhorar nessa questão das modificações. E eu acho que o Vasco em si, o Vasco todo, precisa melhorar. É para hoje, é para agora. Porque tem jogo contra o Bragantino e tem jogo contra o Atlético Goianiense. E aí? Tem que melhorar para agora. Então é isso aí. Se inscreva no nosso canal. Essa foi a minha análise desse jogo Atlético Goianiense e Vasco. 1-1. E se inscreva no nosso canal, deixe seu like e eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!